Bom, pessoal, hoje convidei vocês aí. Queria muito lhes agradecer por terem vindo hoje aqui, né, para conversar um pouco sobre os produtos novos da Alemã. Lucas, muito obrigado por ter vindo aí. Jean também, da Agrária, muito obrigado aí. Então, eu chamei vocês para convidar, para entender um pouco melhor. Aí, no caso, eu queria falar contigo, Lucas, aí, sobre os novos produtos da Alemã, né? Que eles estão vindo aí com... A Alemã está vindo forte aí, né? Com uma série de produtos. E o que me chamou muito a atenção foram os dois últimos lançamentos, né? O Uber Dan, certo? E o Philly Sour, inclusive, quando apenas saiu, eu conversei com o Jean, cara, isso aqui é show, cara, e eu estou falando de há 6 meses atrás. Então, queria que nos contasse um pouquinho sobre a Alemã, né? E esses dois novos produtos aí, como que está vindo aí? Nos conta aí para nós aí, Lucas. Claro, muito obrigado por receber a gente, tá? Estamos começando a trabalhar nessa área digital aí. E, bom, vou falando um pouquinho da Lallemand. A Lallemand é uma empresa canadense, tá? Com sede em Montreal. Ela trabalha com biotecnologia, com leveduras, bactérias, comercialização, desenvolvimento há mais de 100 anos. E o foco, nos últimos anos, desde que eu comecei lá, eu trabalho hoje com a Lallemand já fazem 5 anos, a gente começou a desenvolver muitos produtos novos, investir muito em pesquisa, em melhorar produtos, achar novas cepas, estar sempre atualizado no mercado, estar realmente próximo do cervejeiro, acompanhando as tendências e desenvolvendo produtos novos para isso. Então, dentro desses 2 novos lançamentos que tu falou, podemos começar com o Philly Sour, que é o último lançamento nosso. O Philly Sour, então, ele não é uma Saccharomyces, tá? Ele é uma Lachantia, tá? Que é uma levedura, mas um outro tipo de levedura. E essa levedura, ela produz ácido lático, além de produzir o álcool também. Então, ela traz algumas melhorias ela melhora o processo, ela deixa ele mais fácil, tá? Você consegue fazer a sua sour, talvez sem aquela questão de fazer o kettle sour ou de ter o medo da cofermentação, de colocar uma bactéria na tua fermentação, ter um perigo de contaminar mais coisas. Tá? Um pouco da história do Philly Sour, ele foi uma parceria com a Universidade de Ciências de Filadélfia, tá? Através do professor Matt Farber e seus alunos, que eles estavam isolando micro-organismos do ambiente e vendo para o que ia servir. E eles acabaram achando num cemitério lá na Filadélfia, numa árvore, num cemitério, acharam essa levedura. E daí testaram tudo, viram, poxa, essa levedura faz uma cerveja legal, ela faz ácido lático, tem ésteres interessantes. Então, entraram em contato conosco, a gente testou, conseguimos propagar ela, conseguimos secar ela e fizemos os testes, fez cervejas legais e colocamos no mercado. Então, essa é a saída do Philly Sour, tá? Essa é de onde veio esse produto. E agora, quanto à inovação tecnológica, como eu falei anteriormente, você só coloca ele na fermentação, tá? Antigamente, quando você trabalhava com bactérias em kettle souring, essas bactérias, elas sofrem com a questão da lupulagem. Então, por exemplo, se você tenta fazer uma cofermentação dessas bactérias, você tem que fazer uma cerveja sem lúpulo, tá? Porque a gente trabalha com 2 bactérias, tá? Hoje trabalhamos com 2 lactobacilos. E esses lactobacilos, eles são sensíveis à lupulagem. Entendi. Então, se você tem uma lupulagem acima de 4 IBUs, os lactobacilos, eles não vão conseguir se desenvolver. Agora, com o Philly Sour, você não tem esse problema. Você consegue produzir o ácido lático e o etanol tranquilamente durante uma fermentação, utilizando apenas uma levedura. A gente pode acompanhar no mercado americano, né, que várias Sour IPAs estão sendo lançadas utilizando o Philly Sour por causa dessa característica dele de suportar a ação bacteriostática do lúpulo que as bactérias anteriormente não conseguiam, né, que dificultava o processo. Isso é muito legal, porque realmente o que me chamou muito a atenção justamente desse produto era isso mesmo, né? Logicamente, o Lucas aí aprofundou mais
Mas a questão do lucro também era uma coisa que é bem legal destacar, né? Porque, pelo que você falou, e é interessante isso aí, então com isso também abre um leque de novas cervejas, né? Que em breve talvez chegue aqui no Brasil, certo? E então eu como eu tenho uma loja, né? E estou no meio cervejeiro, eu queria fazer umas perguntas assim, tipo que todo mundo se questiona. Por exemplo, a adição de frutas. O Jean também tinha colocado uma questão aí de rampa de temperatura. Jean, então, nesse produto, como que, se alguém quer adicionar alguma fruta, qual seria a melhor forma de... Porque, às vezes, quando você adiciona uma fruta, a fruta tem a tendência de ela levantar o pH ou no palato. Às vezes você mede ela, né? Está no pH certo, mas no palato, pô, não está cedo. Qual seria uma sacada aí para realmente que venha essa acidez que o pessoal gosta, que puxe um pouco, né? Como que seria isso? Essa pergunta é bem legal, Inácio, porque assim, acontece um erro, né? Porque a gente normalmente faz sour e mede pelo pH, né? Quando na verdade a gente teria que medir pela acidez titulável. A gente sabe que isso para fazer em casa não tem como, ok. Mas a dica é assim, observando os testes e até conversando bastante com o Lucas e com o pessoal das cervejarias, a gente tem visto que quanto maior a quantidade de glicose no mosto, mais ácido lático é produzido, né, Lucas? Perfeito. Porque nós temos a ordem de consumo dos açúcares fermentescíveis pela levedura. Então, todas elas trabalham sempre consumindo do açúcar menor para o maior. E essa laxância, o Philly Sour, quando ela consome a glucose, que é a menor unidade de açúcar, então o primeiro que ela vai consumir, quando ela consome a glucose, as vias metabólicas dela trabalham para produzir o ácido lático. Quando está terminando a glucose, ela começa a consumir a maltose e daí começa a fazer o etanol. Então a quantidade de ácido lático produzida ela está diretamente relacionada à quantidade de glucose que você deu para a levedura no seu mosto. Então, assim, para conseguir esse resultado mais ácido, digamos assim, uma produção maior de ácido lático, tem duas opções. A primeira, mais simples, é adicionar glicose externa, né? Sim. Então, um açúcar cristal, alguma coisa nesse sentido. E a segunda... Tem que ser açúcar cristal, não? Se quiser adicionar açúcar demerara, açúcar marrom, açúcar... Não, açúcar cristal, açúcar limpo, para branquinha, trazer só branquinha. Ácido lático para a cerveja, para não trazer outra característica. Mas se eu quero adicionar açúcar... Não. Açúcar vou detonar a cerveja, cristal, é isso? Açúcar cristal, só para dar ácido lático. Compro no supermercado, porque senão vou detonar a cerveja, é isso? Isso. Então tá, legal. Bom, porque, qual açúcar? Já que vamos pôr açúcar, né? Mas não, açúcar cristal. Açúcar cristal. Fechou. Isso. E aí, o outro jeito, né, para quem quiser fazer, é utilizando a rampa da maltase, né, que é uma rampa entre 40 e 45 graus, só que você não consegue fazer ela de primeira, né? É uma rampa que exige um trabalho. Você tem que pegar 60% da água e do malte, fazer uma abraçagem normal para ter a gelatinização dos amidos e etc. E quando chegar a 72 graus, você tem que baixar essa solução, esse mosto de volta, né, para os 45 graus mais ou menos, e aí sim introduzir o malte com as enzimas da maltase, né? E aí você consegue resultados de 20%, 30% de glicose, né? Essa rampa, inclusive, tem lá no site da Agrária, como que faz, explicada muito melhor pelo Fuarts. Eu consigo entrar na biblioteca lá da Agrária, a biblioteca da Agrária tá lá. tem. Então, exatamente. Galera, para adicionar, para entrar na biblioteca da Agrária, quem não sabe, a Agrária tem uma biblioteca lá. Então é para consultar, tem muito material. Eu inclusive consultei quando veio alguém me perguntar sobre cerveja sem álcool. Eu fui lá e tá assim, tipo, tintim por tintim. Tem muito material lá para quem quiser consultar aí e vale a pena o estudo, certo? Então tá lá. Tá. Show. E a outra parte é sobre as frutas, né? É sempre interessante saber e pesquisar um pouquinho se a fruta que você está adicionando é mais ácida ou menos ácida, né? Porque isso vai influenciar diretamente não só no pH, né? Mas vai reagir com o ácido lático que tem na cerveja e vai deixar ela mais ou menos azeda, né? Se você quiser uma cerveja que pegue mais na lateral, né, da boca e seque realmente, seja azeda, como o pessoal curte bastante. Uma sour, você vai precisar adicionar um pouco mais
de glicose na cerveja, né? Porque a gente tem feito testes em cervejarias e a gente tem uma fermentação, né, Lucas, neutra, limpa, uma produção de ácido lático também extremamente limpa. Se você faz uma mostura padrão, 52 graus, 63, 72 e toca o barco, a gente tem resultados aí da cerveja sem a adição de fruta, de pHs de 3,46, né? Claro que isso depende de dureza da água e tudo mais, mas assim, na média tá ficando por aí. E o pessoal tem falado muito, que é assim, mas quando eu fazia Kettle Sour, o meu pH dava um pouco menos, só que eu tô sentindo a acidez agora melhor e mais limpa. Então tudo isso é por causa da levedura. Né? Entendi. Uma outra curiosidade que eu queria ver com vocês é, por exemplo, blendagem, ou seja, eu consigo blendar uma outra levedura, vamos supor, eu quero fazer uma sour saison com bel saison. Em que momento que eu entro com a levedura, se de repente eu quero além de que seja seda, entrar com uma segunda levedura? Não é muito comum, mas pode alguém vir trazendo essa ideia. Como que seria, em que momento, qual que seria o melhor momento para entrar? Então vamos lá, a gente tem que ter em consideração, a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é a questão do tempo de fermentação do Philly Sour. Ele é uma levedura mais lenta, tá? Então, para ele ser uma levedura mais lenta, ele já vai te ajudar no fato que é difícil ele contaminar uma outra cerveja, porque ele tem uma velocidade muito menor, ele demora um pouco mais para se propagar. Então, se ele tiver junto com alguma outra levedura e alguma outra cerveja, ele não vai conseguir competir. Tá? Tendo em mente, então, que ele leva de 9 a 10 dias para terminar a fermentação completa sozinho, o ideal é você não colocar uma outra levedura com ele desde o início. Tá? Então, você vai deixar o Philly Sour sozinho no teu mosto por pelo menos 1-2 dias para produzir o ácido lático, e depois você vai entrar com a tua outra levedura que vai dar o sabor que você queira. Sim, entendi. E se você quiser ainda tirar um pouco dos ésteres produzidos pelo Philly Sour, você deixa ele sozinho mais um tempo e talvez vai entrar com outra levedura mais para o final da sua fermentação. Lucas, você falou de éster. Agora nós falamos de blendagem, mas agora voltando um pouco já para o próprio Philly Sour. Ele tem um perfil, ele confere algum perfil de sabor na cerveja? Ele sozinho? Se ela puxa para alguma coisa, ele é neutro, como que ele trabalha? Ou seja, trabalha, no melhor dito, ele vai ser um neutro, tipo um BRY97, ou não? Tem uma pegada mais de ésteres? Bom, então, enquanto a esterificação, o Philly Sour, ele puxa muito para frutas vermelhas, tá? Alguma coisinha de frutas amarelas, um damasco, um pêssego. Esse sabor de pêssego ele até fica mais pronunciado em cervejas que o pessoal faz a adição de glucose para ter um pH mais baixo, tá? Então estaria nessa média, entre frutas vermelhas, alguma coisinha dessas frutas amarelas. Legal. E uma coisa que também queria te perguntar era sobre o inóculo, a taxa de inóculo, o pitch rate, né? Que você indica, a Lallemand indica ou fala, né? Como que você qual que é a sugestão? Bom, a sugestão, ela trabalha, assim como várias outras leveduras aí, nossa, trabalha na sugestão de 0,5 a 1 grama por litro, tá? A gente sempre recomenda, quando o pessoal vai fazer o primeiro teste, na receita, trabalhar próximo dos limites mais altos, tá? Nos primeiros testes feitos com o Philly Sour, o pessoal até trabalhou até acima, tá? Porque ele tem uma velocidade mais lenta, tá? Então, para você garantir que ele vai bem numa primeira utilização, faz uma dosagem mais próxima da dosagem máxima de 1 grama por litro, e a partir do momento que você se familiarizar com a levedura, você pode começar a fazer dosagens mais baixas, tá? Para adaptar o seu processo. Legal. E Lucas, uma outra pergunta é a tolerância ao álcool, né? Hoje está na moda as Imperial Sours, então, ou Imperial Sour, ou Sour Ale. Então, com uma Philly Sour eu consigo ou precisaria alguma outra levedura? Depois que você falou, né? Bem você falou, a Philly Sour começa acedando essa cerveja para logo produzir o etanol, ou produzir o álcool na cerveja, né? Eu conseguiria um 5%, se considerarmos uma Berliner Weisse, né?
ela tem um teor alcoólico mais baixinho, mas hoje o pessoal está levando umas sour mais extremas. Como seria o comportamento dela? Então, nos testes feitos por nós, tanto em laboratório quanto em cervejarias, a gente conseguiu chegar perto de 9% ABV de álcool. Então, claro, vai depender do teu moço, vai depender da quantidade de açúcar fermentescível que você der para a levedura. Mas sim, ela consegue chegar perto dos 9% tranquilamente. Nossa, sensacional isso aí. Esse dado eu não tinha e também tinha pesquisado antes, porque não vou passar vergonha na frente da alemã, né? Então não tinha esse. E também uma coisa que é legal que tipo eu procurei bastante de estudar ou pesquisar, né? Porque é um fermento novo que chega no Brasil e não sabia de 9%. Então é bem bacana mesmo. Uma outra coisa que eu queria te perguntar, Lucas, já que eu estou espremendo ele, certo? Estou espremendo ele. Uma outra coisa que eu queria te perguntar, esqueci? É floculação. Como que ela é floculação média, floculação alta? Como que ela se comporta nesse sentido? A floculação dela é alta, tá? Então a gente fez teste, a floculação dela limpou bem as cervejas que foram feitos os primeiros testes nela. Na maioria dos casos você não vai precisar utilizar nada, ela vai flocular tudo e vai limpar a cerveja sozinha. Oh, maravilha, maravilha. E uma outra coisa, né, que contaminação, como que a nível caseiro, para cervejeiro caseiro, certo? E não sei se contaminação, como seria a parte de cipagem, de limpeza do equipamento, seja o caseiro que está com uma bombona ou seja alguém que está com uma produção desde uma cervejaria cigana a uma microcervejaria. Por exemplo, na microcervejaria eles fazem cipagem, mas como você falou que não é uma Saccharomyces, então como que é o proceder? Então, a questão da contaminação dela, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, por ela ser uma levedura, os mesmos processos que você está utilizando, que você já utiliza na tua produção caseira ou na tua cervejaria, tá? Você pode utilizar normalmente, tá? Uhum. Você vai limpar grande parte dela e ela tem um baixo risco de contaminação, porque como a gente falou anteriormente, ela demora de 9 a 10 dias para fermentar. Então ela tem um arranque mais lento, ela tem uma fermentação bem mais lenta que uma outra levedura qualquer que você coloca, fermenta em 4, 5, 6 dias. Então, na competição, ela vai sempre perder para outras leveduras. Então, a chance dela contaminar alguma outra cerveja é muito baixa. Mas é claro que tem que ser feito sempre o processo de CIP, todo cuidado em sanitização em qualquer cervejaria, sim, nunca está demais, sempre peracético na mão, enfim, isso aí, mas sempre é bom lembrar, uma boa praxe. Exatamente, as grandes cervejarias, o pessoal trabalha na produção sempre fala, quando entra alguém novo para trabalhar na produção, a primeira coisa que a pessoa aprende é limpar. Depois você aprender a limpar, daí você aprender a fazer aí você pega o hábito, né, de um peracético, de uma soda, enfim. Uma outra pergunta, né, porque, vou metralhar ele. E porque é um produto novo, realmente parabéns, cara, é sensacional o produto, eu acredito muito nele, né. Então, Lucas, eu te queria também perguntar, porque o produto chegou agora, entre dezembro e janeiro, chegou agora, saiu do forno, a Agrária e a Lallemand, né, os dois em parceria, trouxeram esse produto. Mas nos Estados Unidos ele saiu em junho, julho, né? Nos Estados Unidos, quem que já está usando esse produto? O pessoal que está interessado em acompanhar, de repente, o desempenho do produto. Aí, aonde que nós vemos, como que nós sabemos? Bom, quando você fala dos Estados Unidos, né, tem duas coisas que a gente tem que levar em consideração. A primeira coisa, que é a utilização de leveduras geneticamente modificadas, é mais livre lá, o pessoal pode utilizar. Então, lá a gente já tem uma levedura que faz ácido lático e produz etanol há mais tempo, que ela foi foi modificada geneticamente para fazer isso, e ela já está mais conceituada no mercado, já tem muitas cervejarias grandes utilizando.
O Philly Sour ele entrou depois, várias cervejarias utilizam. Tá? Para você querer saber mais sobre quem utiliza, o legal seria acompanhar as redes sociais, tanto nossa, a da Lallemand Brewing, tá? Lallemand Brewing Mundial, @Lallemand Brewing, o pessoal da Universidade de Ciências da Filadélfia, o próprio professor Matt Farber gosta de repostar várias cervejarias que utilizam o produto dele, certo? E na questão dos Estados Unidos... Seriam essas. O ideal, então, pessoal, seria entrar, acompanhar o trabalho que vem fazendo da Lallemand aí, seguir eles nas redes sociais e de repente, talvez alguém marca eles enfim. E, Jean, já que você está aqui no Paraná, conte como que está o produto, a aceitação do produto, quem que já está testando, conta para nós aí. Bom, assim que chegou, né, a gente tem como política sempre fazer os testes para os clientes da cervejaria experimental da Agrara. A gente tem toda uma estrutura lá para atender os clientes. Então, o Alexandre, o Schwartz e o Jean já fizeram alguns testes lá. Mas o teste que eu acompanhei e sei que vai ser lançado daqui 2 semanas, mais ou menos, é em Ponta Grossa, na cervejaria Schultz, uma sour de morango, que eles substituíram o Kettle Sour pelo Philly Sour e a gente está tendo ótimos resultados e daqui 2 semanas, mais ou menos, deve estar no mercado para todo mundo tomar. Você que já acompanha o dia a dia das cervejarias, Jean, qual que, em termos de economia em tempo, quanto que vai economizar? O processo se encurta em quanto para quem ainda não entendeu muito bem a sacada desse produto? O problema, Sr. Inácio, não é quando você fala em tempo, é tempo de dias de fermentação, por exemplo, que é o que você espera quando você vai fazer uma lager, uma cerveja desse sentido, né? O problema de tempo sempre é, eu tenho que deixar a panela de fervura parada por 12, 14, 15 horas. Eu tenho que colocar uma bactéria na panela de fervura que depois talvez vai para o tanque e contamine a minha cerveja. Então é muito mais nesse sentido, né? Porque com o Philly Sour, você só faz o mosto, prepara ele para chegar no pH que você quer, né? Dependendo da quantidade de glicose, etc., coloca no tanque, inocula o fermento e ali ele vai, sem problema. E para o caseiro é a mesma coisa. Para o caseiro é a mesma coisa. Fez sua abraçagem aí, se quiser mais azedo, coloca açúcar cristal para deixar um pouquinho mais azedinho aí, dependendo da fruta ou não. De repente ele quer uma sour bem radical e põe um açúcar aí na mostura, né? Exato. Porque é difícil para o caseiro, de repente, sair de 50 graus para ir para 63, para depois logo descer, isso, aí isso. A mão da gambiarra. Mas, Sr. Inácio, chega muito mais que isso, eu acho que para o caseiro é muito mais difícil ele, quando vai fazer o Kettle Sour, fazer toda a situação da cama de CO2 para não acontecer de formar o ácido acético. Tem que virar, e todos aqueles panela. Isso, e todos aqueles off-flavors que a gente tem por aí, né? Para que o negócio não vá literalmente não vá para o vinagre. Exato. Então, com o Philly Sour, isso fica muito mais fácil. Pegou, abraçou, ferveu, resfriou, inoculou o fermento. 10 dias. E ainda de quebra posso fazer, socar, sei lá, de lúpulo, fazer uma hop sour e tranquilo, de buenas, tá tranquilo. Tá tranquilo. Show. Então, pessoal, Lucas, muito obrigado aí pelo papo aí. Se você, Jean, muito obrigado aí. Imagina. Se vocês quiserem fazer uma consideração final sobre o produto, falar alguma coisa ao respeito aí, fica para vocês aí as considerações aí finais. Eu acho que o Philly Sour veio para desbravar esse mundo das sours, para quem ainda não fez e tinha medo por causa de uma situação ou outra, ou principalmente porque tomou uma de um amigo e sentiu um vinagre muito forte ou um quê de contaminação. Como a gente estava conversando antes, eu no começo, quando lançaram as primeiras sours, a gente encontrava muito no mercado sour com off-flavor, né? Com o passar do tempo, o pessoal foi adequando as técnicas e tudo mais. E hoje o Philly Sour vem trazer essa facilidade, tanto para o cervejeiro caseiro, tanto para a indústria, né? Eu acho que a chance do erro é muito menor. Isso, Lucas. A Lallemand, ela está se especializando em dar soluções para o cervejeiro em diversas frentes. E na solução para as sours, então a gente já trabalhava com 2 bactérias e agora temos mais essa levedura. Então a gente vai estar sempre dando soluções novas, dando opções para o cervejeiro poder fazer o que ele quiser e se utilizar o máximo possível de sua criatividade. Tá? Novamente, muito obrigado por receber a gente aqui. Não, eu que agradeço vocês aí
Hoje estou muito feliz de vocês terem aqui, tá bom? Então, muito obrigado mesmo aí e contribuir com a cultura cervejeira aí. Muito obrigado mesmo. Vamos fazer um brinde aí. Saúde. Saúde. Obrigado mesmo. Saúde, pessoal.